Shabbat Shalom, queridos irmãos. Queridos, mais um estudo da porção da Torá, Parashá de número 15, porção de número 15, Bo, que significa venho. Está em Shemot, Êxodo, capítulo 10, a partir do verso 1 até o capítulo 13, verso 16. Queridos, aqui tem a sequência das pragas, né? As três últimas pragas: a oitava praga, a praga dos gafanhotos; a nona praga, das trevas. E o Eterno, no capítulo 11, anuncia a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Nós temos no capítulo 12 a instituição de Pêssar, de Páscoa, e efetivamente a saída dos israelitas do Egito. No capítulo 13, a consagração dos primogênitos, terminando no verso 16 com o mandamento no tocante ao tefilim, né? No sentido de que a palavra, que as ordenanças, que as instruções estejam sempre como sinal na nossa mão, por frontal entre os nossos olhos, né? Porque com mão forte Adonai nos tirou do Egito. Eu penso, queridos, que Romanos 15, mais uma vez, aplicação prática: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Mais uma história do nosso povo, estamos estudando hoje na porção Bo. É uma porção onde que Bo significa vem, significando que o Eterno, ele estava junto com o seu povo, significando que nada refoge a competência e a soberania do Eterno, que Ele está em todos os lugares, que Ele sabe todas as coisas, né, pelos próprios atributos de onisciência, onipresença e onipotência. Então o Eterno, Ele é poderoso, já falei, Ele não quebra princípios que Ele próprio estabeleceu. Ele estava ali, Ele poderia simplesmente dar um comando, tirar o povo todo dali, mas Ele obedece à própria autoridade instituída, que era o faraó, tratando com o faraó também acerca daquilo que obviamente não era compatível com a vontade do Eterno. Após um longo tempo de escravidão, faraó, ele é instado por Moisés, porque o Eterno assim o determina, para que deixe o povo ir, para libertar o seu povo, para libertar os nossos irmãos. Mas nós sabemos aqui da recalcitrância de Faraó em permiti-lo, e até mesmo ao final aqui, dessa porção, quando nós olhamos a morte dos primogênitos, ainda assim, quando ele, depois de 10 pragas, sofrendo ali a repercussão, as consequências dessas 10 pragas, é quando aparentemente teria havido um arrependimento por parte dele. Nós percebemos mais uma vez que a dureza do seu coração, a obstinação em reconhecer a Adonai como um verdadeiro Deus, não permite que ele o faça, e ele ainda assim ele vai atrás do povo, onde o Eterno manifesta mais uma vez o seu poder, coisa que nós vamos estudar na próxima porção. Queridos, mas eu não vou me ater, como sempre, aos detalhes desta história, porque todos já conhecemos muito bem todas as pragas. Cada praga desta, ela tem uma função pedagógica, no sentido de mostrar tanto para o povo do Egito quanto para a sua autoridade que não há outro Elohim a não ser o Criador do universo, ou seja, Adonai. Então cada praga dessa representa a derrota de um Deus bem minúsculo, cultuado dentro do Egito. Então eu não vou me ater muito a isso, e aí nós temos deuses pagãos, no tocante aqui aos gafanhotos,
né, o que o Eterno estava combatendo aqui na 8ª praga, 9ª praga, inclusive a morte dos primogênitos, né? Nós não vamos ficar presos a isso. Mas como eu sempre faço, né, qual que é a aplicação prática para nós no estudo dessa porção? O que essa porção ela nos mostra? E mais uma vez, queridos, o Eterno, Ele trata conosco desde que Ele nos criou. Desde que Ele nos criou. Nós pegamos o Davi aqui, por exemplo, que é o menorzinho aqui, não, Davi não, é o Henrique, que é o menorzinho aqui, né? E começamos a ensinar coisas para o Henrique, já imaginando o futuro do Henrique. Davi também, né? As demais crianças. Nós olhamos para essas crianças com a esperança de que elas atinjam um grau de maturidade, de obediência a Deus, para que elas tenham aquilo que o Eterno já prometeu, que é uma vida abundante, que é uma vida de qualidade. Então, olha, quando nós as educamos, nós pensamos no resultado final. E o Eterno, Ele é assim conosco, desde quando Ele nos criou lá no Éden, né? No sentido de sermos imagem e semelhança dEle. Ele tinha um plano para nós, que era o melhor plano, mas a nossa insurgência contra a vontade dEle, né, que ocorreu no próprio Éden, e sabendo que o Éden ali é uma região, o jardim que estava na região do Éden, os nossos pais, né, Adão e Eva, né, eles optam por desobedecer. Tinha uma ordem clara, mas o desejo de ser independente, de fazer a própria vontade, ele foi maior do que o de obedecer. Agora, nós olhamos para isso e falamos assim: puxa vida, como puderam fazer isso? Mas eles são o nosso retrato, ou melhor, nós somos o retrato deles. Se nós estivéssemos lá, provavelmente faríamos o que eles fizeram. E de lá para cá, o Eterno tem feito de tudo para resgatar o seu povo, para resgatar esse relacionamento que Ele pretendia no princípio. Um relacionamento de qualidade. Qual pai que não quer o melhor para o seu filho? Quando nós olhamos para essas crianças, quando eu olho para o meu filho, eu desejo tudo de bom para ele. E cada pai aqui, cada mãe, certamente também assim o faz. Agora, nós percebemos que há desvios. E quando há desvios, queridos, assim como o Eterno faz conosco, a palavra fala o quê? Que Deus disciplina quem ama. Deus disciplina quem ama. E a palavra de Deus nos orienta que a disciplina é um ato de amor. Só que nós somos covardes, nós somos negligentes para com a instrução do Eterno e não fazemos aquilo que devemos fazer. E a palavra nos admoesta quanto a isso: aquele que sabe que deve fazer e não faz, nisso está pecando. E diz mais: aquele que sabe que deve fazer o bem para o meu filho é que ele seja disciplinado, que ele seja conduzido. A criança, gente, ela clama por disciplina. Bom, mas tudo bem, você está falando de criança, e nós? A mesma coisa. Nós também clamamos por disciplina. O grande problema nosso é quando a nossa mente ela já está cauterizada. E se ela está cauterizada, nós já não ouvimos as admoestações, ou pior, nós literalmente ignoramos essas admoestações. Então é aí que mora o perigo, porque o Eterno, nesse resgate, quando nós estudamos essas porções, sabendo que são instruções que foram dadas pelo Eterno, a fim de tirar um povo da escravidão e caminhar com esse povo rumo a uma terra que mana leite e mel. Ou seja, rumo à prosperidade, à verdadeira prosperidade. E a prosperidade, queridos, mais uma vez, ela não se resume a bens materiais. Os bens materiais a integram, mas não se traduz na essência máxima de prosperidade. Prosperidade é ter uma família harmônica, ordenada. Aquilo que o Eterno falou de Abraão. Abraão ordenou a si e a seus filhos depois dele, e a sua casa depois dele. Isso é prosperidade.
ter uma vida ajustada, né, financeiramente, né, não contrair dívidas, não fazer além do que deve ser feito, honrar os compromissos, né, ter uma esposa dentro de casa que zela de igual modo, né, com o marido ali, sendo uma ajudadora, uma cooperadora idônea, cada um seguindo o seu papel sem usurpação. A mulher não manda no marido, o marido não subjuga a mulher, né, mas ambos reconhecendo os seus papéis, eles agem em conformidade com a instrução do Eterno para a glória do Eterno. Exatamente. Firmar uma estrutura familiar que vá ter repercussão pelas gerações seguintes, né? E isso está em perfeita harmonia com o que determina o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, e no sentido de que o Eterno sendo um, e que nós temos o mandamento, a mitzvah de inculcar isso na mente dos nossos filhos. Quando nós o fazemos, nós estamos, além de obedecer, né, nós estamos criando uma estrutura para os nossos filhos, para que aquilo se perpetue, né, para que os nossos filhos obtenham também as bênçãos que a nós foi prometida, assim como Abraão. Eu falava no nosso encontro aqui de quarta-feira, né, fiz até uma retrospectiva de aliança, né, desde a queda. O Eterno busca aliança, busca a fidelidade do povo, busca alguém que de fato se importe em seguir as suas instruções. Agora, queridos, isso tem que cair no nosso coração para que não seja algo nem superficial e tampouco forçado. Nós não podemos servir a Deus por obrigação, né? Assim, eu não tenho nada para fazer, eu vou servir a Deus. Não funciona assim, né? Não, se eu não servir a Deus, né, eu não serei próspero. É uma verdade, mas essa não pode ser a motivação. Essa não pode ser a motivação, né? Quando o Eterno fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quando perguntamos para alguém, você quer? Bom, o que consiste em querer? Querer não é simplesmente eu quero. Querer é assumir um compromisso, entrar numa aliança. E era isso que o Eterno estava fazendo aqui com o seu povo, resgatando de uma escravidão para firmar de vez a aliança. Aquilo que ele já havia predito com relação a Abraão. Olha Abraão, em ti venivrehu, em ti serão enxertadas todas as famílias da terra. Agora, Abraão, a sua descendência, uma parte dela será escrava no Egito por 400 anos, mas eu vou tirá-los de lá. E é exatamente isso que o Eterno está fazendo. Ou seja, ele predisse, e ele agora está sendo fiel em sua palavra, fazendo e envidando todos os esforços para que o povo fosse resgatado da escravidão. Similarmente, todos nós aqui fomos resgatados da escravidão, ou não? Queridos, eu me preocupo porque tem pessoas que acham que não, tem pessoas que não têm noção da escravidão, do pecado. O que é o pecado, afinal de contas? Do que o Eterno está nos curando, está nos libertando, afinal de contas? Me preocupa, sincero e honestamente, me preocupa, porque tem pessoas que não têm noção da seriedade disso, e nem que ela própria está numa escravidão. E efetivamente, gente, nós precisamos ter essa compreensão para que nós consigamos avançar. Nós precisamos saber disso. O grande problema, falo mais uma vez, a educação romana que tivemos, nos colocando como centro das atenções, onde nunca deveríamos ter ocupado, porque nós tiramos o Eterno do centro, jogamos ele para o escanteio e nos colocamos no centro, e tendo aí
fazendo até mesmo outro Deus no lugar do eterno. Foi isso que Roma fez. Essa é a educação a qual recebemos, e que nós temos que nos desvencilhar urgentemente. Isso já era para ter acontecido, né? Quando a palavra fala despojai-vos do velho homem, despojar é tirar tudo fora, arranca tudo, joga fora, e revesti-vos, ou seja, vamos nos vestir novamente, agora com vestes de justiça, com as vestes de Yeshua, com aquilo que Yeshua nos ensinou, que se resume, o ensino de Yeshua é muito simples, se resume a depender do Pai, e obviamente aquele que depende do Pai, obedece o Pai. Não há mais nada para falar sobre Yeshua, no tocante ao seu ensino, quando ele nos determina a fazer discípulos. Os discípulos que nós temos que gerar são discípulos dependentes do Pai, obedientes ao Pai. E aí, obviamente, ensinar como buscar isso através das Escrituras, né? E, sobretudo, obtendo do próprio Eterno. Quando nós nos colocamos nessa disposição, o próprio Eterno nos capacita com o Ruach HaKodesh, com o seu poder. O Espírito do Santo nos capacita para que nós efetivamente consigamos andar de acordo com aquilo que ele nos instrui. Queridos, abram em Jeremias 11, por gentileza. Haftará em Jeremias 11. Haftará nos profetas, Jeremias 11 e 13. E temos na Brit Hadashah, Novo Testamento, Romanos 5, de 1 a 5. E também em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 20 a 34. Em 1 Coríntios 11, 20 a 34, fala especificamente de Pêssah, de Páscoa. Nós temos aqui, só adiantar aqui um pouquinho, nós temos o mandamento da instituição de Pêssah, de Páscoa, e em Coríntios, lá em 1 Coríntios 11, 20 a 34, Paulo faz severas admoestações aos discípulos de Yeshua, diga-se, judeus messiânicos, né, de como cumprir a Páscoa da forma correta, né, chamando o povo, inclusive, falando que o povo não tinha nem educação, né, eles estavam comendo um na frente dos outros, não esperavam a oração, né, não estava fazendo com a motivação correta, né? Então, assim, lá em Coríntios, ele está fazendo remissão a Pêssah no seu real sentido, inclusive pontuando que era uma ordem de Yeshua, que a partir da vinda dele, nós fizéssemos em memória dele, reconhecendo-o como o verdadeiro Cordeiro, conforme João Batista diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir de Yeshua, Pêssah adquire o status máximo de reconhecermos em Yeshua esse Cordeiro que foi imolado aqui por ocasião da morte dos primogênitos, livrando o nosso povo da morte. Então, esta figura que aconteceu aqui no Egito, com a morte dos primogênitos, aponta e se materializa, se concretiza na sua essência máxima por meio do sacrifício de Yeshua, como sendo aquele que tira o pecado do mundo. Agora, ele tira o pecado do mundo, gente, nos ensinando como lidar com o pecado, porque há pessoas que pensam que ele tirou o pecado do mundo e que não há mais pecado no mundo, o que é um pensamento pueril, muito, muito, muito infantil, porque nós lidamos com o pecado o tempo todo. A nossa inclinação é para o pecado, ela não é para fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, é uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre a nossa inclinação, porque a nossa inclinação não quer fazer o bem. Não pensem que quer porque não quer. Nós temos que nos esforçar a cada dia
Sempre que nos depararmos com a instrução do Eterno, nós temos que nos atentar, porque a nossa inclinação vai pender para o outro lado. Então nós temos que cuidar disso aí. Jeremias 11. Jeremias 11. Palavra, isso, a partir do verso 1. Palavra que veio a Jeremias da parte de Adonai, dizendo: presta atenção, gente. Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Veja bem, quanto tempo depois Jeremias está falando aqui? Nosso povo saiu do Egito, lá da escravidão, e agora está em outra escravidão aqui. Nós sabemos que o nosso povo passou por 3 exílios, 3, né? Egípcio, assírio e agora babilônio. Ora, mas precisava disso? O que faz com que nós caiamos em cativeiro? Desobediência, independência. Então nós temos aqui o povo saindo do Egito, recebendo instruções, e tal, mas que olhem o comportamento do povo, olhem o nosso comportamento. Eu não estou aqui criticando o nosso povo, eu estou pegando as escrituras, conforme a própria escritura nos assevera, que tudo que está escrito foi para o nosso ensino. Então é uma forma de olhar para essas escrituras e não nos comportarmos de igual modo, pelo contrário, tentar ver aqui onde estão os equívocos e corrigi-los. Há um ditado aí que fala que uma pessoa verdadeiramente sábia, ela aprende com esses exemplos, ela não precisa de passar por aquilo. Então a palavra que veio a Jeremias da parte de Adonai, dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém e diz-lhes: assim diz Adonai, o Deus de Israel: maldito o homem que não atenta para as palavras desta aliança. Gente, isso é Torá. Lá em Deuteronômio 26, 27 fala exatamente isso: maldito aquele que não atentar para cumprir as palavras dessas instruções que ordenei a vossos pais, olha aqui, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando, assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Elohim, por Deus. Então, gente, não há como nós pretendermos que o Eterno seja o nosso Deus se nós não estivermos inseridos como seu povo. Nós não podemos chamar Adonai de Pai se nós não estivermos no status de filhos. E aí, mais uma vez, eu enfatizo a terrível educação romana, onde coloca muitas pessoas num status de herdeiros absolutos. Não, o Eterno ele é amor, ele é misericórdia, o Eterno me ama e com certeza eu serei salvo. Mas quer levar a vida da forma segundo a vontade dela e não segundo a vontade do Eterno. E aqui a palavra é muito clara: ordenei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei algumas coisas. Não, fazei tudo segundo o que eu vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu serei a vós outros por Deus. Para que confie, e o Eterno precisa disso, gente. Olha aqui, isso é ressonância. O Eterno faz, nós ouvimos, e isso volta para o Eterno em forma de obediência, em forma de uma vida dentro dos padrões dele, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que mana leite e mel, como se vê nesse dia.
Então eu respondi e disse: Amém, ó Adonai. Tornou-me Adonai, apregou todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras dessa aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram seus ouvidos, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, porque fiz cair sobre ele todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me ainda Adonai: uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fiz com seus pais. Portanto, assim diz Adonai: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das suas cidades são os teus deuses, segundo o número das ruas de Jerusalém levantaste altares para a vergonha, isto é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Adonai te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Porque Adonai Tsebaoth, Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti o mal, pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Queridos, isso aqui é uma amostra da nossa natureza. Quando o Eterno dá uma ordem para Moisés, no sentido de para que ele fosse, venha, era para estabelecer o governo de Adonai, a soberania de Adonai, e que esse povo continuasse, tanto o povo dele, o nosso povo, quanto os egípcios reconhecessem ali o poder de Adonai. Mas agora, em se tratando dos egípcios, nós sabemos que eles continuam cultuando a outros deuses, e o reflexo está lá até hoje. Mas e quanto a nós? E quanto ao nosso povo? O nosso povo também hoje está espalhado, a diáspora nos colocou aí mundo afora, e o Eterno está hoje buscando resgatar este remanescente. Agora, um remanescente que não fique presos a histórias, mas sim ao fundo da história. Qual que é o fundo da história? As instruções, a Torá, a santa instrução do Eterno, aquela que Paulo chama de santa, justa e boa, aquela que dá vida, aquela que Davi fala que cura até os ossos, que é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Tudo é para esta finalidade. Todo esse estudo, não me importa, obviamente, de tecer comentários, de esclarecer quaisquer dúvidas quanto aos episódios em si, mas muito mais do que isso é o para si, ou seja, qual que é a finalidade desses episódios para nós hoje. Quando nós olhamos para isso aqui, o que nós conseguimos extrair daqui, senão
um coração rebelde, uma vontade reticente, uma vontade viciada, que continua, né, querendo agir por si próprio e não depender daquele que nos criou. Insistir no erro, né? Oi? Insistir no erro. Insistir pecado o tempo todo. Exatamente. Tem um comentário na própria Parashá, queridos, que fala que chega um momento que não tem mais volta. Essa resistência de Faraó deixa de ser contornável. Você vê que mesmo as pragas, elas foram sendo gradativamente mais graves, mais sérias, e ainda assim, Faraó não se curva, ele não se dobra. E aí até que chega o momento, efetivamente, que não há mais o que fazer. Quando ele diz: retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que eu vires o rosto não verás. Então até este momento, o objetivo do Eterno em relação a Faraó, totalmente frustrado, porque Faraó não se curvava até este momento. O que os comentaristas falam é que ele não queria ser admoestado. É aquela pessoa que a gente instrui, orienta, fala, mas ela não quer ser admoestada. Tem um coração duro. O conselho não é para ela. Eu não preciso de conselhos. Então, este é o ponto máximo, que fala que essa recusa em ouvir uma advertência, ela leva a pessoa à ruína completa. Nós falamos muito aqui sobre corpo, gente. O corpo do Messias, o corpo de Yeshua. E a Brit Hanachah trata isso de forma extremamente pedagógica, no sentido de nos edificarmos, cada um com a sua função, cada um com a sua justa cooperação. Ou seja, cada um de nós tem um papel a desempenhar, e quando nós não desempenhamos, nós prejudicamos toda uma estrutura. E o que nós precisamos saber é que esta estrutura é que nos fortalece. O Eterno nos fortalece, melhor dizendo, por meio dessa estrutura, que foi algo que Ele criou. O corpo de Yeshua, e Ele próprio estabelece Yeshua como cabeça desse corpo, a quem nós estamos submissos, reconhecendo Yeshua como Adon, como Senhor no sentido de nos conduzir ao Pai, no sentido de nos tomar pela mão e mostrar como agradar o Pai, dependendo dele e obedecendo em todas as coisas. É importante que também esclarece dúvidas da gente. Isso tudo está na edificação. O corpo edifica o corpo. Nós vamos nos construindo de forma gradativa, corrigindo o que precisa ser corrigido e acrescentando, cada dia acrescentando mais. Ou seja, essa construção ela é evolutiva, ela é gradativa e evolutiva. E aí nós precisamos de tratar também qualquer coisa que há no corpo. Agora, qual que é o que nós todos, como membros desse corpo, esperamos? É que quando um membro for tratado, que ele receba tratamento, não que ele se rebele, porque senão ele, além de se perder, ele pode colocar em risco também outros membros do corpo. Oi? Exatamente. Terapia espiritual. Queridos, conforme eu falava no encontro da semana, nos encontros de segunda e quarta, há dois axiomas absolutos, que é a santificação, que o Eterno é santo, é o primeiro axioma absoluto. Esse é o princípio máximo que nós temos que ter em mente.
O Eterno é santo. Santo. Vocês conseguem vislumbrar a santidade do Eterno? O que é a santidade do Eterno? É algo tão puro que não admite nenhum pecado. Nenhum pecado. E o outro axioma é que nós somos pecadores. Agora, como conciliar essas duas coisas? Como servir a um Deus santo, absolutamente santo, sendo pecadores? Somente, queridos, somente por meio da justificação que vem por meio de Yeshua. Esta justificação nós precisamos compreendê-la. Se alguém tiver dúvida, depois eu posso explicar isso melhor. Mas a justificação, assumir o status de justo para Deus, somente é possível por meio do justo Yeshua. Por isso é que a Páscoa instituída aqui nessa porção hoje, aponta para esta justificação. Aquele cordeiro que foi determinado ali ao nosso povo que matassem os cordeiros e passassem o sangue nos umbrais da porta, que era para livrá-los da morte. Essa simbologia ela é consolidada no sacrifício de Yeshua, e principalmente no tocante ao quesito da justificação. Então hoje nós somos justificados, e aí nós precisamos compreender bem isso para termos esta convicção de que somos justificados. Padrão, queridos, para entrarmos no Olam Rabá, para que nós cumpramos todo o propósito eterno, é compreendermos o primeiro axioma, que é a santidade do Eterno. E aliás, o mandamento é claro: sem santificação ninguém verá a Adonai. Saindo de uma escravidão tão extrema, aqui começa o princípio da santificação. O Eterno está resgatando um povo numa condição extrema, uma escravidão muito pesada, e começa a dar instruções que faria com que essas pessoas tiradas ali daquela escravidão tivessem uma vida absolutamente próspera. Mas nós lemos aqui em Jeremias como que a coisa saiu do alvo, O comportamento vai se distanciando. Então nós pegamos esses fatos que estão registrados na Taná exatamente para que nós identifiquemos onde foi o erro e que nós não sigamos por esses caminhos. Veja bem, como eu falei das crianças, a gente sabe que tem algo errado, a gente tem que corrigir logo. Porque senão a própria palavra ela define os resultados. Porque isso aqui é um manual, gente, isso é um manual do proprietário. Quem nos fez conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração, é o único que sonda os nossos corações. E aí é exatamente isso que Ele quer tratar conosco, que Ele quer nos tratar, quer que nós sejamos tratados no nosso coração, para que nós quebremos a nossa vontade e a substituamos pela vontade dEle. E aí sim, nós teremos a verdadeira vida, aquilo que o Eterno reservou para cada um de nós. Queridos, que o Eterno nos capacite,
que possamos compreender aí todos os planos dele, que ao estudarmos uma paraxá, nós não fiquemos tão presos, né, à questão histórica, principalmente porque nós já estudamos essa porção várias vezes. Volto a dizer, não há nenhum problema nisso, mas que nós consigamos ver através da história o que o Eterno de fato requer de nós. E, sem dúvida alguma, dentro aí do episódio de Pêssar, ocorrido nessa porção, a instituição de Pêssar, a partir daqui, que se consolida em Yeshua, que se consolida na nossa justificação, e que a instrução é: sem santificação ninguém verá Adonai. Que nesse processo de justificação nós possamos corrigir a nossa rota, para que amanhã ou depois nós não olhemos para trás e falemos assim: puxa vida, quanto eu me distanciei do alvo. Então, tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Que Eterno nos capacite e nos abençoe. Shabbat Shalom a todos.